Louvado seja Deus, que a graça e a paz seja com todos. Aleluia! Estamos aqui para continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 1, esse é o terceiro vídeo. O primeiro vídeo do capítulo 1 de Apocalipse foi ministrado do versículo 1 ao 3. O segundo vídeo foi ministrado do 4 ao 6. E esse é o terceiro vídeo, estaremos ministrando do capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Sou pastor Luiz da Igreja Presbiteriana das Nações aqui em Condeba, Bahia. E vamos dar continuidade. Lembrando que esses dois versículos traz algo tremendo, algo maravilhoso, que traz duas afirmativas. A primeira afirmativa é do versículo 7. Essa afirmativa é que Jesus, ele vai voltar. Então, João deixa claro, pela revelação que recebeu de Deus, pela visão entregue pelo anjo, a afirmação no versículo 7 é que Jesus vai voltar e até mesmo aquelas pessoas que o transpassaram vão vê-lo. Essa volta de Jesus não é a volta para o arrebatamento da igreja, não é isso. Se formos contar com o arrebatamento da igreja, vamos dizer que essa é a segunda vinda. Mas se formos considerar todas as vindas de Cristo, vamos dizer que esta seria a terceira vinda. Esta passagem do versículo 7 aqui. A primeira vinda de Jesus Cristo foi quando o Verbo encarnou. O Verbo se fez carne. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Vai tratar disso, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, né? E que foi pelo Verbo que tudo se fez. Sem o Verbo, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se faria. Primeira vinda. Segunda vinda é aquela vinda de Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, que fala do arrebatamento da igreja, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Então, seria o arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitando, os vivos e os mortos agora numa única condição de vivos, corpos ali, não é reencarnação, não é nada disso, é ressurreição. Então, os mortos e os vivos agora estarão vivos para receber o transladar do corpo para encontrar com Deus nos ares. Jesus Cristo. E este versículo trata da terceira vinda, quando Jesus vai vir para implantar o reino dele aqui na terra, o reino milenar, né, o 1000 anos de paz. Então, esse versículo 7 trata da terceira vinda de Cristo, considerando a encarnação. Versículo 8, uma segunda afirmativa, que o poder pertence a ele, a Jesus. Todo o poder, Mateus capítulo 28, todo o poder pertence a Cristo. Ele é o alfa e o ômega, né? Ele usa aqui a expressão, né? Falando das letras do alfabeto grego, a primeira e a última, quando ele diz eu sou o alfa, né? É a primeira, sou o ômega, é a última, então o princípio e o fim, ele diz que é ele, enfatizando João 1. Porque sem ele nada do que foi feito se faria. Então vamos para a leitura. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Este é o versículo 7. Eis que venho com as nuvens. O anjo aqui testifica para João, mas não foi o único. Se você abrir a sua Bíblia em casa e você abrir no livro de Daniel, capítulo 7, no versículo 13 e 14, você vai ver que Daniel diz que estava tendo visões. Na visão ele via como filho do homem, em meio às nuvens, vindo com as nuvens, e foi levado até o Pai. E que, no versículo 14, que todo poder pertence a ele.
algo maravilhoso. A glória, a honra, o louvor, o domínio e o seu poder e o seu reino permanecerá para sempre. Não terá fim, jamais será abalado. É isso que está em Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Também não é só este versículo que diz, não. O próprio Jesus em Mateus capítulo 24, no versículo 30, diz que Jesus Cristo, Jesus mesmo falando, né? Que ele vai vir com as nuvens e vai se assentar no seu trono de glória para julgar as nações. Vou fazer essa leitura. Vou fazer a leitura de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aleluia. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então, Jesus vai vir nas nuvens. João, no livro de Apocalipse, diz, olha, Jesus vai vir nas nuvens. Daniel, Jesus vai vir nas nuvens. E agora eu vou para Mateus, capítulo 24, versículo 30. Aqui já é Jesus. Apocalipse é a visão de João. Deus deu para ele. Aqui, no caso, Daniel e agora Jesus. 24, 30. Que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então Jesus disse, olha, vai aparecer um sinal no céu, que é o Filho do Homem, que é Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar com muito poder, com muita glória, todo dele pertence a ele. E por que que as nações vão se lamentar? Por quê? Porque quando se prega o Evangelho é a palavra de Deus, revelada em Cristo Jesus, ele falou. Então, olha como é difícil. As pessoas dizem que creem em Jesus e muitas dizem, cometendo um erro, que todo caminho leva a Deus, mas não é verdade. Você abrindo a palavra de Deus em João 14, versículo 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, outro caminho não leva a Deus, é Jesus Cristo. Em João capítulo 10 ele diz, eu sou a porta. E aquele que passa por mim para descanso, vai estar com o Pai. Então, Jesus é o Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz, e nem em um outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Timóteo 2,5 diz mais, que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Mas quando se vai pregar essa verdade para muitas pessoas, elas não aceitam. O Espiritismo não aceita. Só que a palavra de Deus, tanto em Deuteronômio 18, como também em Isaías 8, como também em Apocalipse 21, diz que aqueles que invocam espíritos de familiares, essas coisas, dos mortos, não herdará a salvação, não herda. Mas as pessoas insistem que é de Deus aqueles espíritos. E por causa dessa insistência, aliás, por causa de não aceitar a verdade, é que vão se lamentar quando Jesus voltar, quando ele estiver vindo para julgar, para estabelecer seu reino. Essas pessoas que não deram crédito a ele, vai sofrer o quê? Uma condenação. Também está escrito que o bêbado não herdará o reino de Deus. Mas quando você vai falar para as pessoas que bebem, que o que elas estão cometendo é uma idolatria, elas amam a bebida, elas falam que não, mas também elas não conseguem deixar. E elas querem continuar bebendo. Não aceita a verdade.
e também vão se lamentar. A palavra de Deus diz que Deus é contra o divórcio, Deus abomina a separação, o divórcio, só que as pessoas querem se divorciar, querem trocar de parceiros, querem deixar o primeiro casamento, segundo, terceiro. Só que a palavra de Deus diz que não, que quando duas pessoas se unem, é até que a morte os separe. Então essas pessoas também vão se lamentar. Por quê? Porque não aceitaram a verdade. Né? Os Romanos 4 diz que quando um homem casa, uma mulher casa, sendo um ou outro vivo e se unir uma outra pessoa, está em adultério, em prostituição. Então o que ocorre? Vão ser condenados também. Quando Jesus vir julgar as nações e começar a expor todas essas coisas e muitas outras, as nações vão se lamentar. Por quê? Porque a Bíblia está aqui, a palavra de Deus, mas eles não aceitam. E é por isso que quando Jesus vir nos ares, que se assentar no seu trono para julgar, no capítulo 25 de Mateus diz que ele vai separar o povo, as nações, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Então, nesse momento vai se separar do povo que servia a Deus e o povo que não servia a Deus. Malaquias capítulo 3, último versículo 17, diz que veremos uma vez mais a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesse momento, as nações vão sim se lamentar, chorar, clamar, mas não vai ter jeito. Tiago diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Então quer dizer, o tempo de salvação é este. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, socorri-te em tempo aceitável. Agora eu te digo, hoje é o dia de salvação. Não endureça o teu coração. Ele está dizendo para quando ouvir o evangelho, aceitar a verdade. A pessoa não aceita a verdade. Vive em tradições. Eu recebi isso do meu pai, mas o pai não conhecia a palavra. Você está conhecendo? Então não faça isso. Tema a Deus, sirva a Deus. Porque é o que está escrito aqui. Se lamentarão. Estarão lamentando. Né? Atos capítulo 1, versículo 11, ainda diz que Jesus veio nos ares, nas nuvens. Quando Jesus ascendeu aos céus, os irmãos ficaram ali, cerca de 500 pessoas, e Jesus se ocultou nas nuvens. Neste momento, apareceram 2 anjos e disse: varões galileus, porque estáis parados, olhando para cima? É esse Jesus que você viu subir, desta mesma maneira você vai ver descer. E aqui também tem uma outra passagem também, que diz que aqueles que o transpassou. Vou lá para João capítulo 19. João capítulo 19 fala sobre este assunto. Né? João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 37. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Vou agora repetir do versículo 33 para você entender. Mas vindo Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas vindo a Jesus, os guardas vindo a Jesus e vendo-o, ele estava na cruz do Calvário, morto, não lhes quebraram as pernas, quebraram dos outros presos que estavam com ele. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Por isso, aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Então João, aqui no Evangelho, capítulo 19, versículo 37, como em Apocalipse, capítulo 1, ali já foi o anjo falando, diz que aqueles guardas, aquela geração que acompanhou o sacrifício de Jesus, que viu o morto, contemplou ele morrendo ali, sendo sepultado, essas pessoas também vão ver Jesus. Isso é, vão ressuscitar para passar por isso, para receber o juízo.
todos os mortos vão ressuscitar. Daniel, capítulo 12, fala sobre isso também, que uns vai ressuscitar para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vai ser desprezado, vai ser lançado no fogo, onde vai ter pranto, ranger de dente, todas essas coisas. Importante é você saber que Jesus vai voltar e que você precisa estar preparado. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá Deus. Com uma vida de glutonaria, com uma vida de embriaguez, com uma vida de prostituição, com uma vida de fornicação, lascívia, com uma vida de idolatria e tantos outros pecados semelhantes a estes, quem comete essas coisas, segundo o que está escrito na palavra de Deus, não terá salvação. Quem consulta os mortos, quem faz aquela sessão espíritas, não verá a salvação de Deus. Está escrito aqui. Então, Isaías 8 fala sobre isso. Deuteronômio 18 fala sobre isso. Então, amados, entendam isso, Jesus vai voltar. Essa é a afirmação. Jesus vai voltar. Versículo 7. E o versículo 8 diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em concordância com João capítulo 1, em concordância com Provérbios 8. Então, ele é o Senhor, em concordância com Mateus capítulo 28, os últimos versículos. Ele é o único Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele adentrou o Santo dos Santos. Então, duas afirmativas, repetindo aqui. A primeira, Jesus vai voltar, todos os olhos contemplarão a sua terceira vinda. Primeira vinda, encarnou. Segunda vinda, arrebatamento da igreja. Terceira vinda, estabeleceu o seu reino aqui na terra. Que esta palavra toque no seu coração e que você abra o seu coração. Deseje Deus, busque, seja transformado pelo poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Que a paz e a graça seja com todos em nome de Jesus. Amém.